Olá, eu sou o professor Luiz e hoje na nossa aula de análise e apuração de custo nós vamos ver custos de serviço. Isso é muito comum, principalmente na área de consultoria, a apuração de custos de serviço de atividades que a gente conhece muito bem, como hotel, hospital, empresa de ônibus, e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso daí. Então, o que a gente vai ver aqui? Primeiro, uma leve introdução sobre o que é serviço, para fixar bem na nossa mente o que é serviço, para ter esses conceitos bem apurados. Identificar como é que a gente faz essa semelhança de custo de produto e custo de serviço. A gente já viu muito custo de produto, praticamente quase tudo na faculdade é custo de produto. A gente vai ver agora essa semelhança que existe entre produto e serviço. A gente vai fazer um modelo genérico de apuração de custo de algumas atividades e começar a falar um pouquinho sobre hotel, na área de saúde, na área de alimentação, na área de restaurante, porque são essas atividades que normalmente chamam a gente para prestar consultoria. Então, a gente vai falar sobre isso daí, vai envolver um pouquinho mais serviço. Deixa eu só tirar a câmera aqui para ficar melhor. Bom, vamos lá. A maioria dos assuntos que vocês estudaram no curso está relacionado a custo de produto. E esses custos de produto está falando muito de fabricação, material direto, material indireto, mão de obra direta. E a gente estudou muito isso daí. E praticamente dentro de um curso de graduação dá pouca ênfase em custo de serviço. Pois eu digo que lá fora as empresas estão precisando muito de pessoas que tenham conhecimento em custo de serviço. Então a gente fica muito acostumado com o custo de produto, de produção, e o custo de serviço é deixado um pouco de lado. Mas tem muitas oportunidades para aqueles que querem trabalhar na área de curso e desenvolver atividade dentro da área de serviço. Bom, o que a gente vai ver agora? Alguns conceitos genéricos, introdutórios, principalmente sobre o conceito de serviço e qual a diferença que tem de serviço para a indústria. Dentro do principal objetivo do curso, nada mais é do que apurar custo de produto, lá que a gente já aprendeu. Dentro do objeto de custo, que é aquele que a gente está calculando, que está focando. A gente pode considerar custo de serviço ou de qualquer outra atividade como custeamento do objeto de custo. Então, vamos lá. O que caracteriza um serviço? Philip Kotler, o bambambam do marketing aí, ele diz que tem algumas características. Primeiro, o serviço é intangível. Então, a característica é intangibilidade. Diferente de um produto físico, o serviço você não pode ver ele, você não pode sentir ele, você não pode provar, você não pode ouvir, você não pode cheirar antes de ser comprado. Então, primeiro você tem que comprar, então você contrata uma pessoa para pintar sua casa. Ele pode até ter pintado uma outra casa que você viu que ficou maravilhosa, mas de repente ele vai pintar a sua casa e não tem essa garantia. Então, ele é intangível, você só pode ter tudo isso depois que ele é prestado. Outra característica é a inseparabilidade. Os serviços são produzidos e consumidos ao mesmo tempo. Então, eu estou produzindo e está sendo consumido ao mesmo tempo. Eu não posso estocar serviço. Eu não posso pintar a parede e guardar. Quando alguém precisar de uma parede pintada, eu vou lá e entrego a parede para ele. Não. O serviço tem que ser produção e consumo no mesmo tempo. Outra característica é a variabilidade. É altamente variáveis. Depende de quem executa e de quando é executado, onde são executados. Então, se você tem o pintor ele pode pintar uma casa muito bem, pode pintar uma outra não tão bem assim. Nunca ele vai conseguir pintar igualzinho. Então, ele é muito variável. E perecível, a perecibilidade. O serviço não pode ser estocado. Então, como eu falei antes, eu tenho que prestar o serviço, tem que ser consumido. Essas são as características que realmente definem o que é um serviço. E quais são os tipos de serviços que existem? Também Kotler, que é o bambambam do marketing, de uma forma genérica, ele classificou serviço baseado em pessoas, serviço baseado em equipamento. Isso é importante na hora que a gente vai fazer a apuração de custos. Aqueles que são baseados em pessoas têm a sua subdivisão
de trabalhos inexperientes. Então, são pessoas que não precisam de ter uma especialização para aquilo dali, um cara que trabalha numa portaria, o cara que está fazendo um serviço de limpeza no jardim, aquele serviço de trabalhadores experientes. Então, um cara que é um mecânico, um cara que é um bombeiro, um hidráulico, um cara que é um eletricista, são serviços específicos e experientes. E aqueles que são baseados em pessoas profissionais. Aí você tem que ter uma profissão reconhecida, formação, advogado, um contador, um administrador, um consultor. Então, baseado em pessoas, foca na pessoa. O baseado em equipamento são aqueles automatizados. Então, eu tenho lavagem automática de carro. Se você tem um lavador de carro, você precisa ter lá a pessoa que vai lavar o carro, mas você precisa ter também uma máquina de lavar carro. São outros tipos de equipamento. É monitorado por operadores não experientes. Então, não precisa ter uma especialização para dirigir um táxi, para trabalhar no cinema, lá de lanterninho, de indicação onde é que é a porta que você tem que entrar. Ou aqueles que são monitorados por operadores experientes. Aí precisa de ter alguma formação e alguma qualificação. Um piloto de avião, um operador de escavadeira, essas pessoas precisam ter conhecimento. Então, a parte teórica aí de classificação de serviço, dado por Porter, é isso daí. Mas vamos entrar agora e falar daquilo que é importante mais para a nossa disciplina, que são os custos. A gente fala muito de custo de produto, custo de produção, estoque acabado, estoque em linha de produção. Vou falar um pouquinho agora de custo de serviço. Eu até orientaria, depois do final desse capítulo, aquele que quiser fazer isso num estabelecimento que vocês conheçam da família, ou até mesmo onde você trabalha, para levantar custo, vocês vão aprender muitas coisas, e isso dá um dinheirinho em forma de consultoria. Foi assim que eu comecei, foi assim que eu aprendi. Então, vamos lá. A apuração de custo unitário de serviço segue uma linha geral que nós chamamos de custeamento dos produtos. Aquela mesma ideia que eu tenho lá na produção, de custo de produção, eu vou ter a mesma ideia no custo do serviço, porém eu não estou produzindo nada. Então, o que a gente precisa desenvolver aí? A gente precisa entender que o processo que eu utilizo para produzir produto, eu posso fazer a mesma coisa para produzir serviço, tá? Só que no serviço, nós chamamos de, na produção de produto, a gente chamava de estrutura de produto, agora a gente chama estrutura de serviço. Com toda aquela estrutura para produzir o produto, a gente tem agora uma estrutura para produzir o serviço. Quando a gente chamava processo de fabricação, agora a gente chama de processo de execução. Então, quando eu estou produzindo um produto, é processo de fabricação. Quando eu estou prestando um serviço, é processo de execução. Os conceitos são esses aí, mas a ideia é muito parecida. Então, vamos falar então primeiro de estrutura do serviço. Quando o serviço é desenvolvido, ele tem um processo de estrutura de uma formação genérica, a gente chama de estrutura de serviço. Mesmo que tenha em cada serviço suas características inerentes àquele serviço, você precisa construir uma estrutura genérica. Então, você tem que começar do macro e ir para o micro. Por exemplo, uma empresa que faz confecção de cartão de visita. Apesar do nome ser diferente, apesar do nome da empresa ser diferente, os tamanhos serem diferentes, você precisa ter uma estrutura básica. Ele pode ser estruturado de uma forma genérica. Então, numa estruturação genérica de cartão, você pode definir o tipo de papel. Então, quando você vai pedir para fazer um cartão numa gráfica, tem lá, ele presta um serviço para você de fazer o cartão. Tá? Mas aí você escolhe o tipo de papel, o tamanho do cartão, a qualidade do papel. Papel é transparente, papel é mais grosso, papel é espelhado. A quantidade, normalmente eles fazem lá de 1000 cartões. E aí envolve outras coisas. Que tipo de tinta vai aplicar, qual tipo de embalagem que você vai colocar aquele cartão. Tudo isso é incrementos que vão sendo colocados. Mas de uma forma geral, o tipo de papel, a qualidade, qual tipo de tinta e o tipo de embalagem. E aí você faz para cada serviço prestado, você define os custos disso daí. Depois você junta tudo. Então, mesmo que um cartão tenha um tipo de papel, um tipo de tinta
Então, você faz uma estrutura genérica, apura esses custos, depois vai alocando para aquele tipo de cartão que o cliente está querendo. Então, vamos falar agora de transporte, que a gente conhece bastante. Então, você vai pegar o transporte de uma pessoa que trabalha com frete. Eu tenho conhecidos que trabalham com frete, tem que levar um produto de uma cidade para outra. Você vai fazer também de uma forma genérica. Que tipo de... Como é que a gente vai calcular isso daí? Então, qual é o equipamento básico? Será que só o caminhão? Qual o tipo de caminhão? Caminhão baú, carreta? De uma cidade para outra, qual é a quantidade de quilômetros que ele vai percorrer? Normalmente é incluso aí a ida e a volta, a não ser que ele tenha frete para a volta. Qual o equipamento adicional que ele precisa de ter? Ele precisa de ter um guincho, ele precisa de ter um bantam, ele precisa de ter algum equipamento para carregar e descarregar, e aí ele precisa alugar esse equipamento. Qual a quantidade de mão de obra, transporte? Eu preciso de um motorista, eu preciso de carregador, chamado chapas. Então, normalmente, os motoristas levam o dinheiro para pagar esses chapas. Eu preciso de um navegador, que é a pessoa que vai me direcionando ali. Então, vai depender da quantidade de mão de obra necessária. Combustível, esse combustível é dado pelo tipo de caminhão, pela quilometragem que ele vai andar e pelo consumo do caminhão. Então, qual tipo de combustível? É diesel, é gasolina, é álcool? E alguns materiais auxiliares, se por acaso precisar, que é óleo, aditivo, aqueles estrados de madeira que você precisa colocar a carga em cima, a quantidade de pedágio que você tem que pagar, você vai daqui para São Paulo, tem a quantidade de pedágio, tudo isso são custos que precisam ser apurados para inserir no serviço de transporte. Nós tivemos aí a greve dos caminhoneiros há um tempo atrás e o governo definiu uma tabela, e essa tabela foi desenvolvida justamente através disso daí, dessa ideia. Claro que envolve ali custos políticos, né? Mas a ideia principal é essa daí. A questão técnica é essa daí. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, o pãozinho ele era vendido por unidade. Não sei se vocês, nessa época, já compravam pão, já existiu. Mas um tempo atrás, vocês são novos ainda, o pãozinho era vendido por unidade. Então, eu pedia 3 pães vezes a unidade. Agora, o pão é vendido a quilo. Quando eles foram transformar o preço do pão de unidade a quilo, eles começaram a perceber que cada padaria tinha custos diferenciados. Então, não dava para competir com a quantidade, com o preço unitário do pão. E aí eles me chamaram, uma pessoa que trabalha no sindicato dos panificadores me chamaram e nós começamos a levantar em alguma padaria alguns custos para a gente determinar qual é o valor do quilo de um pão. Então, começava desde lá da matéria-prima. Aí, claro que eu estou falando de produto, né? Mas só para fazer uma ligação. Desde a matéria-prima, da mão de obra do padeiro, do ajudante, as mãos de obra, tudo aquilo que vocês já viram, a gente chegava numa quantidade de pão, e aí a primeira fornada era um custo, a segunda fornada tinha um custo menor, que a gente chama de custo marginal, e aí nós chegamos, eu fiz uma padaria lá em Vila Velha, naquela época era uma padaria grande, e nós chegamos a um custo médio de quilo de pão. Então, eu preciso ter uma estrutura básica e depois eu vou trabalhando os pormenores. Um outro exemplo aqui é um serviço de auditoria, que muitos de vocês vão trabalhar um dia em auditoria ou em consultoria. É o tipo de profissional, então é um auditor, aí tem que ver se é um auditor simples, se é um auditor um pouco mais experiente, se é um auditor com muito mais experiência, se você precisa de algum equipamento, notebook, se você precisa de licença de algum software, porque você pode fazer determinados serviços que você precisa de software específico. Talvez eu precise de advogado, de analista de sistema para implantação. Tudo isso eu vou incrementando para formar o meu preço. A gente vai ver exemplos agora mesmo sobre isso daí. Bom, o outro item, então, primeiro a gente viu a estrutura do serviço, tá? Agora a gente vai ver o processo de execução. Para serviço, como a gente não produz, a gente executa. Então, o processo de execução são as atividades, as etapas, as tarefas necessárias para executar o serviço. Principalmente quantidade de tempo despendida, que é uma coisa, é a unidade praticamente de auditoria ou consultoria. A gente vai ver isso daí para entender melhor. Bom,
vamos lá, no caso desse processo, quando é o cartão de visita, é o tempo estimado da mão de obra do cara que vai operar o processo, quanto tempo esse operador de máquina leva para desenvolver o cartão, um desenhista ou um design gráfico que trabalha na frente do computador. O cara depois que ele fez o design gráfico e manda para a impressora, o cara da impressora vai imprimir e depois tem um cara que vai embalar o serviço. Então, esse é o processo de execução. No caso do transporte, é a quantidade de hora necessária para determinado serviço de frete. Então, o cara tem que chegar numa portaria de uma fábrica, ele tem que esperar, o motorista tem que ficar ali. Muitas fábricas marcam determinado horário para ele ir lá fazer o carregamento ou descarregar. Quantas pessoas estão envolvidas nisso daí? Às vezes vai motorista e ajudante, às vezes ele leva dinheiro e contrata chapa. Ele vai colocar o caminhão dele, se a viagem é muito longa, ele tem que parar para dormir, aí ele tem que pagar estacionamento para dormir. Então você tem que fazer tudo isso daí, todo esse processo e levantar em cada pedaço os custos inerentes. No caso do serviço de auditoria, qual o procedimento que vai ser adotado? Que tipo de auditoria vai ser feita? Quais as análises e verificações que devem ser feitas? Quais os papéis de cada um nesse tipo de auditoria? Quais os relatórios que vão ser apresentados? Qual é o tempo para fazer isso daí? Quais são os profissionais que vão precisar? Vou precisar de advogado, vou precisar de contadores, analistas. Então, tudo isso daí eu tenho que levar e fazer uma planilha de custo. Infelizmente, as pessoas não fazem isso, mas vocês têm total condições de fazer e começar aí em forma de consultoria. Quando eu estava no Sebrae, eu fazia muito isso, principalmente em cidades do interior. Eles não tinham muito conhecimento sobre isso daí e ajudava bastante o micro e pequeno empresário. Bom, quais os equipamentos utilizados e depreciação? Como eu falei antes lá, se eu vou utilizar equipamentos para prestar o meu serviço, no caso da gráfica, eu tenho lá no cartão de visita, eu tenho a gráfica. Aquela gráfica ela vai depreciando. Eu preciso levar em consideração na minha prestação de serviço a depreciação dessa gráfica. Então, vários tipos de serviço eu preciso de equipamento. E esse equipamento, na maioria das vezes, são equipamentos com valores altos. Alguns serviços dependem somente de equipamento, tá? Praticamente pouca mão de obra. Então, o serviço de transporte, por exemplo, o ônibus. Então, tem lá o motorista, o trocador, estão querendo tirar o trocador aos poucos, né? Já estão fazendo de tudo, cada vez tentam tirar o trocador, que é um custo para a empresa, mas eu tenho um custo muito maior do equipamento, que é um ônibus. Outros exemplos é médico. Eu já trabalhei em hospital e no hospital eu fazia parte dos cálculos de financiamento. A gente fazia vários ensaios de financiamento. Os equipamentos são muito caros, tomografia, radiografia, tudo aquilo dali é muito caro. Esses equipamentos, então, ele corresponde a uma parte enorme de custo. E eu tinha que fazer levantamento de custo de cada tipo de operação, de varize, por exemplo. Então, a mão de obra do médico que ele ia lá e fazia a operação da varize, ele usava muito pouco tempo, mas tinha todos os equipamentos, os exames que tinham que ser feitos, tudo aquilo significa que tem equipamentos caros e que precisam ser consideradas a sua depreciação nesses custos. Então, para alocar custo de equipamento, de uma forma geral, você deve você deve considerar a unidade de tempo gasto e aplicar uma taxa de custo daquela hora. Então, eu tenho uma tomografia, quanto é que custa aquela tomografia? De uma forma bem simples para entender. Um aparelho de tomografia, a vida útil dele é de tantos anos. Qual é o custo desse equipamento? É X, dividido por tantos anos, dividido por meses, dividido por dia e dividido por cada vez que tira uma tomografia. E aí eu tenho o custo daquela tomografia única. Então eu tenho que pegar a vida útil, assumir alguns critérios diferenciados, vai depender muito do tipo de equipamento, fazer uma depreciação. Tem várias formas de fazer depreciação. Isso aprende lá na área de contabilidade, mas a maioria mais utilizada é a depreciação direta, da forma como eu falei. Qual a vida útil, dividido por ano,
divido por meses, divido por dia e divido pela quantidade de tomografia que vai ser tirada em média por cada dia. E ali eu tenho um custo por tomografia. De uma outra forma de falar, a gente identifica cada equipamento que vai ser utilizado no serviço. Então, um motorista de ônibus de prestação de transporte urbano, o equipamento é um ônibus. A gente mensura isso daí, tem uma forma, precisa criar uma maneira de calcular, aplicar a taxa de depreciação do equipamento por cada etapa de produto e serviço. Então, o ônibus, qual é a vida útil de um ônibus? Um ônibus tem uma vida útil de 10 anos. Quanto custa um ônibus? Custa tantos mil, dividido por 10, dividido por 12, dividido por mês, dividido por quilômetro que anda. Então, eu sei que o ônibus tem um custo de depreciação por quilômetro de tanto. E aí, esse custo de depreciação, com a prestação de serviço do motorista e do trocador, você tem ali o custo de serviço prestado por quilômetro de ônibus andado. Vamos pegar aqui um exemplo de depreciação por tempo de utilização. Está aqui, ó, simples aqui para entender. Todas essas planilhas e todos esses cálculos, como eu falei para vocês, a nossa matéria é muito mais de análise de que ficar fazendo cálculo. O cálculo se faz lá na contabilidade de custo. A gente tem alguns cálculos, mas é muito mais de uma forma de analisar e apurar. Então, eu tenho aqui 2 equipamentos, modelo X e modelo Z. O modelo X, o custo dele é 300 mil. O modelo Z, o guincho, o custo é 75 mil. Como eu falei, da forma como eu falei, qual a vida útil estimada? 10 anos, 5 anos. Qual a depreciação anual? É 30 mil por ano. Então, são 10 anos, eu divido 300 por 10, cada ano é 30 mil. E depois, 30 mil por ano, qual a depreciação mensal? Divido por 12. E depois de 12, qual a depreciação diária? Quantos dias ele trabalha no mês? E depois, quantas horas ele trabalha no dia? Pronto, eu cheguei aqui. Estimativa de horas para utilização por ano. E quanto é que custa por hora? Custa R$15 por hora. Então, eu tenho aqui R$15 vezes 2 mil, vai dar os 30 mil. Então, a depreciação anual é 30 mil. A estimativa que ele vai usar no ano é 2 mil. Então, como é que eu fiz essa estimativa? Quantos dias ele vai trabalhar no ano, vezes qual a média de hora trabalhada por dia. Nesse caso aqui, deu 2.000 horas. Qual é o custo unitário, então? É só eu pegar isso, dividir por isso, eu vou achar aqui o custo unitário da depreciação de R$15 a hora. Então, se esse caminhão eu tenho ali o motorista, o ajudante, seja quem for, eu tenho que implementar ali no custo R$15 de depreciação por hora desse caminhão. Então, após a taxa de cálculo unitário da depreciação, o resultado é aplicado no serviço específico. Então, eu vou lá e vejo quanto custa prestar aquele serviço e vou incluir esse custo de depreciação daquele equipamento. Então, vamos colocar aqui, ó, equipamento. Aqueles 2 equipamentos, qual o tempo de utilização? 5 horas. Qual o custo unitário? R$15. Qual o custo da depreciação? R$75. Então, se ele usar 5 horas, a esse custo de depreciação, o custo total de depreciação é R$75. Então, se eu usar esses 2 caminhões, um 5 horas e outro 2 horas, o total de custo de depreciação aqui deu 100 horas. É desse jeito mesmo que a gente faz. E aí, claro, você vai incluir aí, a gente está falando de custo de equipamentos dentro do serviço. Claro que você vai incluir aí a prestação de serviço, né? O seu lucro, os seus impostos, tudo isso daí. Mas aquele equipamento vai me custar esse valor aqui por hora. R$15 por hora, R$12,50 por hora. Eu tenho um conhecido que ele tem, já falei isso para vocês, ele tem uma van e eu ensinei ele a fazer esses cálculos e aí ele faz esse cálculo e com isso ele consegue calcular a prestação do serviço que ele faz, principalmente para levar pessoas que vêm de fora, que ficam em hotel para fazer visita em pontos turísticos do Espírito Santo, dependendo da quilometragem, ele calcula por quilometragem. E aí ele consegue calcular. E a cada 2 anos ele troca de carro. A cada 2 anos ele está com o carro sempre novo. Porque ele faz todos esses cálculos de depreciação e esse dinheiro da depreciação ele guarda. Ele teve o controle de guardar, ele vai juntando 2 anos de dinheiro. Então, quanto é que é o caminhão? Quanto é que é o carro dele? A van dele? É tantos mil. Daqui a 2 anos, uma van dessa está valendo quanto? Ela é depreciada 2 anos. Então, vou fazer um cálculo aqui só para... é 80 mil.
E hoje custa quanto? Ah, custa 100 mil. Então, durante esses 2 anos, vai depreciar 20 mil. Então, durante desses 2 anos, ele tem que juntar 20 mil para quando chegar daqui a 2 anos, ele vende o caminhão, a van por 80 e com aqueles outros 20 ele compra uma nova. Ele faz isso sempre. Então, vamos pegar os exemplos das coisas que nós falamos antes ali. Esses exemplos, de uma forma simples, como eu falei, é mais para a gente entender e fazer análise. A gente não vai criar aqui modelos para fazer cálculo e nem utilizar isso daí. E a forma de custeio que nós vamos utilizar aqui é o mais utilizado, é a absorção. Então, vamos lá. Custo de serviço de mão de obra profissional. Então, vamos pegar um consultor técnico, que o que eu vou falar aqui é justamente a maneira como eu faço para montar a minha proposta quando eu mando para uma empresa. Então, normalmente a gente trabalha de forma individual. Às vezes você precisa de uma mão de obra especializada, mas normalmente essa mão de obra especializada, quem contrata é a própria empresa. É uma empresa individual, que é o meu caso. E eu cobro pela quantidade de horas que eu vou ter que investir para prestar aquele serviço. Então, quando eu mando uma proposta, eu coloco lá as atividades, as execuções que eu preciso de fazer, a quantidade de horas que eu preciso envolver com aquilo e coloco o meu custo da hora, multiplico e aí dou o valor para o cara. Eu não gosto de chegar e falar, ah, custa tanto. Eu preciso fazer essa memorial de cálculo para que o empresário valorize aquele serviço que está sendo prestado. Ele entenda realmente quanto é que custa aquilo. Melhor do que chegar e falar assim, ah, custa 15 mil, pronto. Ele vai querer saber de onde vem. Então, vamos lá. O que leva em consideração do custo da minha hora? Uma coisa interessante para quem quer ser consultor, e é uma dica que eu dou para você, o consultor, ele determina quanto ele quer ganhar. Olha que legal. Simplesmente eu falo, eu quero ganhar tanto, eu mereço ganhar tanto. Claro que eu tenho que fazer isso comparado ao mercado e baseado na sua expertise. Existem 5 tipos de expertise. Então, expertise, a cada nível de expertise que você sobe, você aumenta o seu percentual de ganho e o seu preço dado ao mercado. Segundo, eu tenho que colocar o lucro da recuperação do meu investimento. Então, para montar uma empresa de consultoria, eu tenho que constituir empresa, eu tenho que comprar equipamento, eu tenho que comprar computador, eu tenho que comprar... Então, vamos imaginar que para montar uma empresa eu gastei 20 mil. Um exemplo, comprei móvel de escritório, comprei sistema, software, alguma coisa assim, comprei telefone, então gastei 20 mil. Esses 20 mil, se tivesse aplicado no mercado financeiro, quanto que eu estaria ganhando? Eu tenho que incluir nesse meu serviço o ganho, que a gente chama de custo de oportunidade, o ganho em cima das minhas consultorias, porque senão eu pegava os 20 mil e aplicava no mercado e ganhava dinheiro no mercado. Então a consultoria tem que me dar como rendimento a recuperação daquele investimento. Os gastos indiretos para manutenção. Então, se eu tiver uma secretária, eu vou lá, coloco os custos dela. Se eu precisar de alguém para limpar o escritório, algum tipo de assessor, algum material indireto, papel, algum pagamento de software que eu tenho que pagar licença, algumas despesas gerais que eu tenho, estacionamento, essas coisas todas, eu tenho que colocar lá esses custos indiretos. Algum equipamento específico, caso eu precise, tá? Estimativa de hora e disponibilidade para realizar o serviço. Então, como eu falei, eu vou fazer tais atividades, tais execuções e quantas horas eu preciso para executar aquilo dali. E os encargos, claro, que eu preciso de avaliar. Eu pago, dependendo da empresa que você tiver, se é uma MEI, você tem que pagar lá o imposto que você paga todo mês. Se for uma empresa LTDA, você tem que pagar lá o INSS, ou melhor, o ISS. Então, tudo isso daí tem que ser envolvido aqui. Vamos pegar um exemplo. Está aqui, exemplo de custo unitário de serviço de mão de obra de um profissional. Então, vamos lá. Qual a remuneração líquida desejada? Eu escolho. Nesse caso aqui, a pessoa escolheu ganhar 5 mil. Eu quero ganhar 5 mil. Você escolhe isso dado ao seu nível de expertise. Se você tem um nível de expertise muito alto, você vai cobrar valores maiores. Então, eu conheço contadores que ganham dinheiro prestando serviço na área de consultoria tributária. Ele determina quanto ele ganha. Ele ganha muito dinheiro por mês. Quais os encargos inerentes a esse tipo de serviço que eu tenho que pagar ali no mês?
A INSS, fundo de garantia, tudo que é necessário ali. Se você tiver dúvida, busque um contador que ele vai te orientar com relação a isso daí. Se eu precisar de ter mão de obra de terceiro, também vou colocar lá, claro que incluídos os encargos sociais, a somatória de tudo. Algumas despesas gerais, materiais indiretos, papel, tinta de impressora, a depreciação da impressora, tudo vai ali. Depreciação. Então, eu vou utilizar computador e vou utilizar impressora. Da mesma forma que eu falei, o meu computador tem vida útil de quantos anos? 2 anos. Pega o valor, divide por 2 anos, divide por 12, divide pelo mês, divide pela quantidade, divide por dia trabalhado no mês, divide pela quantidade trabalhada, eu tenho ali o custo da depreciação do computador e da impressora. E aí eu somo aqui. E a remuneração que eu falei. Nesse exemplo aqui, o cara investiu 100 mil na empresa dele e ele quer ganhar, no mínimo, 1,5%, porque 1,5% ele ganharia com esse dinheiro investido no mercado financeiro. Então tem que englobar aqui esse dinheiro. Total que deu aqui 18 mil. Quantas horas eu vou precisar? Quantas horas eu vou precisar para fazer esse serviço? 112 horas. E aí, 112 horas, eu vou pegar isso daqui e vou dividir. Vou pegar na outra planilha aqui. E aí, fazendo essa divisão, 7 dividido por 8, vamos voltar lá. 7, que foi o total em reais, dividido pela quantidade de hora. Ou seja, R$ 165 a hora. E aí eu vou colocar os encargos tributários referente, vai depender da constituição da sua empresa. Então, ISS, imposto de renda, muitas empresas que a gente presta serviço, alguns impostos, eles a retêm lá na fonte. Então, você vai colocar esses impostos referente à sua particularidade, e aí eu chego aqui no custo total do valor da hora, com os impostos. Aí tem uma coisa aqui que funciona assim. Qual é o preço do seu serviço? R$ 165 sem nota e 206 com nota. Claro que eu estou falando, não no Brasil, que no Brasil não tem isso. Estou falando de outros países, né? Aqui no Brasil tudo é com nota, tudo bonitinho, tudo com entrada. Mas só uma dica para você. Quando você dá para o empresário o seu orçamento e fala para ele o seguinte, é 165 sem nota e 206 com nota. Muitas das vezes ele vai querer esse daqui, tá? Quando é uma empresa grande, mais certinha, mais direitinha, ele vai querer esse daqui. Mas a maioria da empresa, ele vai querer sem nota, porque tem uma diferença considerável. Nós já vimos, vocês já aprenderam, que todos os impostos quem paga é o consumidor final. Então, esses 20% aqui de imposto, quem tem que pagar é o empresário. Então, aqui eu tenho aqui montada a minha tabela. Então, eu vou gastar quantas horas para fabricar o seu serviço? Eu vou gastar 10 horas. Então, é 165 vezes 10. Sem nota. É 206 vezes 10. Com nota. Então, você determina aí, então, esse custo do seu serviço. Vamos pegar outro exemplo aqui, custo baseado em equipamento. O que é isso daqui? Então, eu tenho aqui a estrutura de serviço. Eu tenho equipamento. Isso é para transporte. O exemplo de... passagem aérea. Isso, passagem aérea. Muito legal esse exemplo aqui. É de passagem aérea. Quanto é que... Por que nós temos variações de preço de passagem? Quando você compra muito tempo antes, o preço é menor. Na medida que vai se aproximando do dia do voo, o preço vai aumentando. Leve em consideração, claro, oferta e demanda. Mas como é que eles calculam isso daí? Eles fazem o seguinte. O que eu preciso para um voo? Então, vamos lá. Eu preciso do equipamento de tal, quantas horas para aquele equipamento, qual o custo unitário daquele equipamento, quanto é que custa ele total. Quanto eu gasto de combustível, quanto eu gasto de lubrificante, quanto eu gasto de manutenção da aeronave. Na manutenção da aeronave tem 20 itens que precisam ser verificados. Quanto custa isso daí? Ele vai lá e levanta o custo de cada item. Depois ele tem o custo total. Manutenção de serviço. Então, eu tenho 10 itens de manutenção, a mesma coisa. Passageiro, quanto que custa cada passageiro? Vai ser cada avião 100 unidades, cada custo de almoço R$8, cada custo de café R$5. Bebidas, são 4 carrinhos de bebida, R$200 cada carrinho, então dá R$800.
E eles vão levantando item a item. Tecido de conforto, 200 unidades, são 3, então ele coloca lá um fone de ouvido, coloca alguma coisa lá. Vamos continuar aqui. A tripulação, aí eu tenho agora o processo de execução, né? As pessoas que vão trabalhar aqui. A execução de cada item. O comandante, esse voo, da hora que o comandante assume até a hora que ele deixa, 6 horas, o custo unitário da hora dele, com os encargos, dá o valor total, o subcomandante quanto é, a tripulação, quanto é que custa para decolar, eu tenho que pagar um valor lá na infraero, quanto é que custa para aterrissar, para fazer as conexões. Tudo isso daí eu vou levantando, são custos que eu tenho que pagar em infraero, e aí eu tenho a soma aqui total. Então, os custos diretos, que são fáceis de analisar, a gente está aqui, 32 mil. Agora, vamos aos custos indiretos. Equipamento de aeroporto de decolagem, também são equipamentos que vão ser apropriados naquele voo. Então, preciso desse equipamento 3 horas, ele custa cada hora R$ 809, dá o total dele. A equipe, equipamento não, equipe, a equipe de aeroporto de aterrissagem. Então, a equipe está lá trabalhando. Todos os aviões que estão pousando, aterrissando, ele está trabalhando. Mas naquele meu voo, quantas horas eles vão precisar de se dedicar? 3 horas, 1h30. Tem o custo total aqui com os encargos e aqui eu tenho o custo total multiplicado. Os custos indiretos. Aí eu vou fazer um rateio. Eu vou pegar quais os custos de logística e qual o índice de absorção desse meu voo para essa logística. Os custos de comercialização, os custos administrativos. Então, repare que está muito bem estruturado, muito bem dividido, muito bem alocado. E aí eu vou colocando e distribuindo aqui. Quanto é que dá o total aqui? Deu 46 mil esse voo. Qual é o custo unitário de passageiro? Uma ocupação plena de 100 pessoas dá R$ 463. Uma ocupação de 60% dá um preço de R$ 772 a passagem. Com isso daqui, eles conseguem chegar no preço da passagem daquele voo, o preço unitário. Então, vai depender muito do percentual de ocupação, por isso que quando você compra antes, na medida que o percentual de ocupação vai aumentando, esses preços vão diferenciando, envolvendo, claro, aproveitamento de custo, levando em consideração oferta e demanda. Vamos falar agora de algumas atividades específicas que a gente já conhece. Hotelaria, tá? O que envolve em hotelaria? Eu vou colocar aqui está alguns serviços de hotelaria. Da letra A até a letra E, são serviços cobrados de forma individual. Diária de acomodação. Então, quando o hotel... Eu fazia isso para fazer curso de motel também, a mesma coisa. Qual o serviço específico eu tenho ali? Eu pago TV, eu tenho frigobar lá dentro, eu pago lavanderia, tudo isso é individual. Se eu vou querer almoçar ou não, se eu tenho serviço de bar ou não. Os outros serviços que tem aqui, serviço de sauna, ginástica, piscina, portaria, manutenção, esses serviços aqui, eu usando ou não usando, eu tenho que pagar. Tá? Então, a gente separa isso daí. Então, tem serviço cobrado de forma individual, que vai da letra A à letra E. Ele pode ser calculado tomando como referência a forma como nós já calculamos atrás. Então, um quarto, a roupa de cama tem que ser lavada depois, a menina que vai lá fazer a faxina todos os dias, em média de energia que se gasta ali e água, e aí você vai levantando esses custos. Algumas características por incidência maior de insumos, como, por exemplo, se ele almoçar, a refeição ou bar, entra ali insumos relacionados a esse tipo de serviço. Outros têm incidência de equipamento. Se o quarto é simples, se tem ventilador, se tem ar-condicionado, se tem banheira, se é um quarto de luxo. E ainda tem a questão da mão de obra, lavanderia, se você utilizar esse tipo de serviço. Os serviços que são disponibilizados e não individualizados, ele vai ser absorvido por todos os outros. Aí você pode utilizar aí ou custeio para absorção ou ABC, que a gente já viu. Então, esse serviço aqui, sauna, ginástica, piscina. Então, você vai ficar num hotel lá em São Paulo que você vai participar de uma reunião. Aí você escolhe um hotel que tem sauna, tem academia de ginástica, tem piscina, e você vai lá no mês de julho. Você vai pagar uma coisa que você não vai usar, porque você vai lá para trabalhar, você não vai ter tempo para fazer essas coisas todas, muito menos entrar numa piscina em São Paulo no mês de julho.
Então, isso leva em consideração no serviço prestado. Então, quando a gente fala que o hotel tem 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, as estrelas correspondem ao tipo de serviço prestado. Quanto maior o nível de estrela, mais caro, claro, vai ser a diária. Porque um hotel 5 estrelas tem piscina. Para que eu vou pagar um hotel 5 estrelas se eu não vou usar piscina? Bom, vamos falar agora de saúde. Como eu já falei para vocês, eu trabalhei no Hospital Meridional e eu fui analista de custo lá. Como é que a gente faz isso? Uma cirurgia complexa, é necessário a gente ver quais as especialidades médicas que vão compor aquela cirurgia. Tá? Então, uma cirurgia de coração envolve um batalhão de pessoas, de especialistas, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de pessoas de limpeza. Tem todo mundo, eu tinha que fazer tudo isso daí por procedimento separado e eu tinha que levantar esses custos todinho. Então, eu somava tudo isso e chegava ao custo total de cirurgia. Então, tinha cirurgia, por exemplo, que era de coração, que era bastante complexa, tinha cirurgia que era de varize, que era um pouco mais simples. Eu fazia o curso de cada procedimento, de cada especialidade médica. Então, tinha médico lá de coração, bastante renomado, que ia fazer operação lá. Tinham custos consideráveis, porque, não sei se vocês sabem, os hospitais ficam chamando esses médicos para fazer cirurgias lá nesses hospitais e eles pagam ao médico, além daquilo que o médico vai ganhar na cirurgia, ele paga ao médico um ágio aí, um agrado. Por quê? Porque quando o médico leva um paciente para ser operado no hospital, o paciente tem que ter o antes-operatório e o pós-operatório. Com isso, o hospital ganha dinheiro em cima disso daí. Então, o procedimento médico pode conter apenas mão de obra do médico, do enfermeiro, mas pode conter uma multidão de pessoas que estão trabalhando ali. E além da mão de obra, a gente tem também os medicamentos. Então, eu tinha que levantar cada medicamento, era cada nome que tinha, era medicamento que usava um comprimido, então eu tinha que pegar uma caixa e dividir pela quantidade para achar o custo de um comprimido, ou uma pequena dose que aplicava numa injeção que vinha dentro de uma caixinha, eu tinha que ver o custo somente daquela injeção. E se precisava de equipamento específico, se precisava de fazer determinados exames, eu levantava tudo. Era um trabalho muito grande, e era só eu que fazia isso. Depois que eu consegui arrumar um estagiário lá. Então, esses procedimentos podem ser classificados também mão de obra, que é muito especializada, tá? Muito especializada, principalmente para as cirurgias mais complexas, e baseada em equipamento, porque são equipamentos caros, equipamentos que eu precisava levantar, quanto é que custava a hora da utilização daquele equipamento. E aí eu determinava quanto custava uma cirurgia, desde coração até uma cirurgia de varize. Bom, o outro exemplo muito comum, que sempre, quando eu comecei a prestar esse tipo de serviço, pedia muito, era self-service, alimentação. Então, a gente tem aqui 2 tipos básicos. Primeiro, fast food, tipo McDonald's, comida a quilo. Eu vou lá, preparo os pratos, ou melhor, preparo a comida, coloco lá e as pessoas vão lá e vão pegando e vão pagando pelo quilo. O outro é o la carte. La carte, eu preparo o prato. E aí tem diferença. Aquele restaurante que é à la carte, eu tenho que ver, como eu tenho pratos diferenciados, eu tenho que ver quanto é que custa cada prato. Então, um prato vai lá uma coisa mais sofisticada, o outro menos sofisticada. Já o fast food, eu fui aprender isso depois, esses restaurantes de aquilo, os custos são fixos. O que a gente fazia? A gente determinava uma lista de compra que tinha que ser feito todos os dias. Primeiro a gente fazia um cardápio. Era um cardápio quinzenal. Então, normalmente, esses restaurantes servem assim. Toda sexta-feira, feijoada. Toda quinta-feira, frango com quiabo. Toda quarta-feira, peixe ensopado. Toda terça-feira, não sei mais o quê. E aí você fazia isso, uma variação por 15 dias para ter comida diferente. E nisso a gente levantava uma quantidade que era de custo para aquilo dali, que precisava ser comprado. E aí a gente distribuía isso daí em compras diárias. Então o dono do restaurante acordava cedo, ia fazer compra, comprava coisas na Ceasa. Então praticamente é unitário, ou melhor, é fixo. Então quanto é que isso gasta? Quanto é que é o custo disso tudo no mês? É tanto. Quantas refeições nós vamos servir?
no dia em média, aí fazer uma pesquisa de mercado ali, a gente vai servir tantas refeições por dia. Em média, quantas gramas as pessoas vão comer? Tanto. E a gente dividia e achava o valor do quilo. Eu sei que muitas empresas aí de restaurantes, eles não fazem isso. Eles vão lá e vê no mercado. Quanto custa ali? Ali custa R$ 28 o quilo. Ah, eu vou colocar 26 aqui ou 27 só para ficar mais barato. Mas você tem que fazer esse levantamento. No caso de refeição de alto valor percebido, todos os custos do restaurante são fixos, tá? Só que você precisa determinar a precisão do grau de ocupação. Quantas refeições, em média, no mês eu vou vender, ou melhor, quantas gramas, em média, as pessoas vão comer. E aí eu pego aquele custo fixo e divido por essa quantidade para saber qual é o preço do quilo. É assim que a gente determina preço de quilo para restaurante self-serve em forma de quilo. Bom, com isso a gente já falou aqui vários exemplos de restaurante, vários exemplos de empresas de serviço, de empresas de ônibus, de empresas de saúde, de hospital. E, para finalizar, vou explicar novamente. Muitas pessoas me mandam mensagem porque elas não assistem as videoaulas até o final e nem as lives. Para cada aula, vocês, ao final, têm uma atividade de exercício que precisam ser feitos. Lá na frente, eu vou determinar um dia para vocês postarem todos esses exercícios juntos, que é em grupo de até 5 pessoas. Então, não deixe para fazer somente lá na frente para depois reclamar que não teve tempo para fazer. Isso é mentira. Vocês podem fazer já agora, na aula, ao final da aula, e vai juntando aí. É em grupo de até 5 pessoas. Vai juntando. Quando chegar lá na frente, eu vou falar, ó, podem postar até o dia tal. Pronto, já está pronto, junta tudo e posta. No caso dessa semana, vocês vão fazer, então, aqui esse exercício, que está ao final do capítulo. São esses exercícios aqui, são simples, tranquilo, é fácil, aplica as coisas que nós aprendemos e vai fixar na sua mente esses conceitos e essas práticas de levantamento de custo para empresas de serviço. Então, espero vocês à noite para tirar as dúvidas e aproveitar e aprender um pouco mais fazendo perguntas de coisas que eu não falei aqui que vocês gostariam de saber. Então, até à noite, espero vocês lá.